Tá no ar mais um episódio pra você do Sem Retranca. Aliás, o Sem Retranca é o seu podcast, videocast que chegou pra ficar nas mais diversas plataformas digitais, no Kawai, também no Spotify, no Instagram, no TikTok. Muito obrigado e também no nosso canal no YouTube. Te inscreva no canal Sem Retranca Oficial, ative o sininho, aproveita para deixar o seu like, porque a apresentação do Sem Retranca é em dose dupla, não é, Tainara Alves? É isso aí, e hoje nós vamos falar sobre rally. Exatamente. Eu tô animada. Sempre animada. A Tatá comigo no Sem Retranca e o Igor Melo é o nosso convidado, piloto da TR2 Power Sports, esteve agora na 32ª edição do Rally dos Sertões, casado com a Érica Melo, pai de duas princesas, né? A Júlia e também a Alice, que fez aniversário recentemente. Um beijo pra você, muita paz, saúde no seu coração. Igor Melo, piloto também, que andou acelerando no Rally dos Sertões. Que bom te receber no Sem Retranca. Tá muito sem freio ultimamente. Aqui o convidado não pode ficar na retranca. O apresentador até pode, mas o convidado nunca fica na retranca. Igor, que bom te receber aqui, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês, né? A gente matando a saudade aí depois de uma semana aí longe, né? Mas é sempre um prazer estar com vocês. Prazer Obrigado. É nosso te receber aqui, Igor. E acho que não falta história pra gente que viveu de pertinho o Rally dos Sertões, né, Tainara Alves, né, Tatá? História não falta e o Igor tem várias boas aí pra contar pra gente. Boa. E você quer começar puxando a fila, hein, Tainara? Vamos começar falando sobre o rally, essa paixão que você tem. Conta pra gente como que começou. Bom, vamos lá. A minha história no automobilismo começou em 97, 98. Inicialmente eu sempre fui aficionado por carros, aficionado por motores, desde muito cedo, desde os meus 12, 13 anos eu sempre tive essa paixão por motores. E em 97 eu comecei no automobilismo na parte de pista propriamente dito. Tinha a Fórmula Corsa, eu tive algumas experiências em pista, e aí eu comecei a correr o regularidade, que é uma outra forma de rally, onde você tem que andar no tempo ideal de prova. Foi onde eu conheci o Lélio, foi onde a gente começou a nossa carreira juntos, né? E em 99, mais ou menos, eu e o Lélio, a gente competia em equipes diferentes e, no entanto, quando eu era campeão, ele era vice, quando ele era campeão, eu era vice. Então, a gente estava sempre ali nas cabeças ali do Campeonato Goiano. Hein? Ali do Campeonato Goiano. E aí foi quando a gente começou a se interessar por uma outra modalidade do rally, que é exatamente essa que a gente corre hoje, que é o de cross country, né? Que é um rally mais dinâmico, envolve velocidade, né? E aí foi quando a gente teve a oportunidade, em 2002, de fazer a nossa primeira participação nos Sertões, eu como piloto e ele como navegador. Então, a gente tem uma história aí de longa data já, né? E acho que esse espírito do rally, essa paixão pela velocidade, pelos motores, é o que nos uniu e a gente agora comemorou juntos agora nessa 32ª edição do rally, a oportunidade da gente estar ali no mesmo pátio, né? Ali no mesmo quintal. Ele tem como se diz, estrutura dele, eu tenho a minha. A gente falou assim, cara, esse ano vamos fazer junto? Vamos estar, em vez de a gente estar, né, ali separado, vamos estar junto esse ano. E foi maravilhoso, né? Foi muito bom esses dias que a gente teve aí de convívio aí, de estar todo mundo junto e de estar ali todo mundo acordando e dormindo ali no mesmo quintal. Foi bem bacana. E bacana, né? A gente tá batendo papo com o Igor Melo, ele tem uma história muito bacana para contar e eu vou deixar a Tainara Alves, né, nessa apresentação em dose dupla aqui no Sem Retranca, poder puxar um pouco dessa história que a Érica, que é a esposa do Igor, que contou pra gente ainda em Brasília, no pátio da Arena Mané Garrincha, e também contou também pra gente Luiz Eduardo Magalhães também, né? A forma, né? A exaustão, né? Então tem uma história muito bacana, muito bonita, né? De superação,
por trás. E a Tatá usou uma expressão muito interessante, assim, ó. Nunca foi só rally, a gente falou muito disso, Sim, né? sim. Durante esse tempo que a gente conviveu junto, né? E eu gostaria que você começasse, Tainara Alves, puxando um pouco dessa história do Igor pra gente aqui no Sem Retranca, que você ficasse bem à vontade, que o programa é teu, você que de novo está conosco hoje com o Igor Melo. Eu gostaria que você puxasse, né, tomasse frente dessa história e arrancasse essa bonita história do Igor pra gente. O Igor corre na categoria Carros Challenger. Sim. É um carro bem veloz aí. E ele contou uma história muito interessante pra gente, mas isso aqui agora ele vai falar. Vamos falar primeiro de uma coisa que eu achei muito interessante no rally, que é a relação entre as pessoas, entre os competidores. Que você tocou muito nesse assunto de parceria, de estar sempre ali. Uhum. E não só entre os competidores, mas entre a equipe de apoio, né? A galera ali. Sim. Me conta um pouco sobre como isso faz toda a diferença ali no momento. Sim. Bacana essa pergunta, né? Porque é interessante pra gente trazer um outro olhar, do rally, né? Então, assim, sim. É uma pergunta, uma colocação de muita sensibilidade e de muita pureza pra gente olhar o rally de uma outra forma. Por isso, assim, uma pergunta muito pertinente da Tatá. Sim. O rally é uma prova longa, é uma prova que ela te exige não somente físico, mas emocional também, porque em determinado momento da prova você chega no seu limite físico. Evidentemente que a gente se prepara para isso, a gente faz uma certa preparação para esse tipo de prova, porque são provas longas. É diferente de você ir para um autódromo, você sentar no carro e você fazer uma corrida de 1 hora, 2 horas, de 2 horas e meia. A gente chega a ficar 10 horas, 12 horas ali dentro do veículo por dia durante 8 dias, em algumas provas 15 dias, né? Então, assim, o volume, a intensidade que é demandada fisicamente é muito grande. Mas entra um segundo fator, que é o fator emocional também. Quando você chega no limite físico seu, aí é onde o seu emocional tem que ser forte para ele realmente buscar ali forças aonde você não tem mais para entregar. Então, o rally é muito complexo nesse sentido. E não somente isso, né? A gente depende de muita gente. A gente depende de que eu falo que ele é um mecanismo que ele tem que estar muito bem azeitado. Ele tem que estar com todas as engrenagens funcionando muito bem. A gente pode se preparar fisicamente, a gente pode se preparar mentalmente, emocionalmente muito bem, ter um excelente equipamento, mas um aperto errado que é dado no carro ali no pátio de manutenção, no dia seguinte ele vai fazer a diferença, como aconteceu comigo em 2022. Então, assim, essa relação que a gente tem que procurar ter muito harmoniosa, não somente com o navegador, mas com os meus mecânicos que estão ali me dando a retaguarda de estar me entregando um carro a nível competitivo toda manhã, é muito importante. Você ter um bom relacionamento com outras equipes também, porque em determinado momento a gente precisa mutuamente de outras equipes também, né? Às vezes ali no meio da prova, ali no meio da competição, você tem um acidente ou você tem uma pane, e se você tem um bom relacionamento, às vezes é uma ferramenta que você não está com ela dentro do carro que ela vai te tirar da pane, ou seja, uma peça que está no carro de outro competidor, e isso é permitido, a gente fazer esse intercâmbio de peças e de ferramentas entre os competidores dentro da prova. Então isso tudo, muitas vezes ele vai te tirar de uma situação de pane, né? E não somente isso, eu acho que ao longo do rally a gente tem muitos exemplos de que, embora a gente possa se preparar, como eu falei anteriormente, a um nível de excelência, tanto de equipamento quanto o nosso próprio, né, físico, emocional, mental,
às vezes é uma coisinha besta que vai te tirar da prova. Então é muito importante que todas essas engrenagens estejam muito bem azeitadas, e o relacionamento é muito importante durante uma prova de tantos dias de duração, né? São 8 dias de duração no caso dessa última edição. Já teve edição de 15 dias, como foi em 22. Então, assim, chega a determinado momento que a soma de fatores é que te leva para o pódio ou não, né? Igor Melo é o nosso convidado no Sem Retranca. Isso mesmo, piloto do Rally, da TR2 Power Sports. E tá batendo um papo conosco aqui, falou de excelência agora. Servir no Rally é o ápice da elegância? Eu acho que elegância, eu acho que servir no Rally é quase mandatório. É quase mandatório. Eu acho que ele é uma modalidade que nos ensina a ser mais humanos. Você tem que entender, você tem que ter essa percepção de que no Rally ninguém é melhor do que ninguém. No Rally não existe quem tem o bolso mais cheio ou quem tem o bolso mais vazio. A partir do momento que você entra para o grid e aquela luz verde ela é dada, ali está todo mundo dentro do mesmo pacote, né? Então, eu acho que no Rally servir é muito mais do que um ato de benevolência, mas como que um ato que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje você pode precisar, amanhã talvez seja o outro competidor que precise. Então essa camaradagem que existe dentro do cross country, quando eu falo cross country porque é a modalidade que a gente corre, sim, mas de modo geral no Rally, isso acontece também no velocidade, isso acontece também no regularidade, mas ao longo desses últimos 22 anos que eu venho correndo no cross country, então é mais claro para mim isso dentro dessa modalidade. Então assim, o fato de servir ele nos torna mais humanos. A gente consegue enxergar que dentro de uma competição, né, longa como essa, a gente pode performar muito bem num dia, no outro dia a gente pode ter um resultado, né? Mas é importante a gente entender de que no outro dia começa uma nova especial, é um novo Rally que começa, é uma nova chance que a gente tem, e a gente consegue ter bons resultados não jogando a toalha nunca. Igor, você falou uma frase interessante que a gente não sabe o dia de amanhã. Boa. E nessa 32ª edição dos Sertões, a gente acompanhou o Igor de perto. Você teve alguns problemas ali nos 2 primeiros dias. Exato. E depois ele recuperou. Exato. E isso faz parte da competitividade, do desafio de estar ali e você conseguir superar isso, né? Sim, sim. Esse Rally foi um Rally pra gente que a gente tinha consciência de que seria um Rally com um nível de dificuldade um pouco maior, não pela prova em si, que ela sempre é difícil, então isso aí não é surpresa. Ela sempre vai ser difícil. O Sertões é uma prova emblemática, ela sempre vai ser uma prova dura, mas a gente tinha essa consciência de que seria uma prova com nível de dificuldade alto pra gente pelo fato do equipamento que a gente estaria utilizando, né? Eu venho da plataforma X3, né, da Can-Am, que é um outro veículo. E esse ano a gente correu com um veículo novo, que é o Maverick R, é uma evolução do outro veículo que a gente corria. No entanto, a gente não teve tempo hábil, né, de desenvolver o carro para os Sertões, né? Infelizmente, a gente teve alguns contratempos a nível de entrega do veículo. É um veículo que foi recém-lançado aqui no mercado brasileiro, então muitas poucas equipes elas de fato tiveram acesso ao carro antes dos Sertões. Nós fomos uma dessas equipes que não teve acesso ao veículo antes dos Sertões, e a gente ficou com o carro pronto praticamente no prólogo, na sexta-feira, né? Quando a gente fez a tomada de tempo da prova. A gente teve durante os 2 primeiros dias uma pane elétrica, aparentemente uma pane simples, mas que ela acarretou outras panes em paralelo.
E a gente só foi conseguir sanar de fato esses problemas ao término do segundo dia. Então, no primeiro dia, a gente teve uma pane elétrica ocasionada por um fio de meros R$10, o qual a gente perdeu toda a alimentação do veículo, elétrica do veículo. Isso foi no quilômetro 80, a gente estava performando bem. A gente já tinha feito algumas ultrapassagens já. Na verdade, a gente não teve um bom desempenho no prólogo por conta já desse fio. Sim. O carro não estava performando 100%, estava ali nos 70%, 75%, mas a gente ainda não tinha entendido qual era esse motivo. E então a gente largou um pouco atrás, ali no prólogo. E aí no quilômetro 80 a gente teve essa pane, onde a gente levou quase 1h30 para a gente identificar a causa ali do problema. A gente conseguiu completar a prova, no entanto, a gente completou a prova com 16 minutos de tempo estourado. Então, com isso, a gente teve um acréscimo muito grande de tempo, né, de horas ali de penalidade dentro do da nossa cartela. No segundo dia a gente largou, a gente brinca, lá no rabo da cobra, né? Então a gente largou lá atrás. Caramba. E a gente veio performando hiper bem. Já tinha feito umas quase 10 ultrapassagens já, aonde a gente teve a segunda pane, também elétrica. E isso meio que tirou da gente a possibilidade da gente de fato brigar pelo título. Dentro da nossa categoria, com esses 2 dias, né, que a gente teve essas penalidades. No segundo dia a gente não completou a prova, a gente realmente abandonou a prova no segundo dia. E a gente fez essa opção, por quê? Porque a gente tinha uma pane que a gente ainda não conseguiu sanar ela 100%, então a gente preferiu ir com o carro para o pátio. A gente preferiu abandonar a prova, a gente voltar para o parque de apoio mais cedo. E com isso a gente ter mais tempo hábil para a gente de fato ir a fundo e a gente descobrir qual que era a pane. E assim a gente fez. E no terceiro dia, o carro com a pane solucionada, eu virei para o meu navegador e falei assim: olha, o Rally dos Sertões começa para a gente hoje. Vamos esquecer os 2 últimos dias. Isso faz parte do processo de desenvolvimento do carro que a gente está correndo. A gente tinha consciência de que isso seria plausível de acontecer. Aconteceu. Não adianta a gente abaixar a cabeça agora. Acho que agora é a gente realmente colocar a faca no meio do dente e falar assim: olha, agora a gente está no jogo de novo. E assim a gente fez. No terceiro dia a gente fez P4. Como a gente teve que largar lá atrás, isso traz um nível de dificuldade muito grande, porque a gente fala, a gente não tem prova limpa, né? Quando a gente larga de trás. Né? E a gente acaba tendo que fazer muitas ultrapassagens, a gente anda muito tempo na poeira. Esse final de semana, no domingo, eu passei longas horas revisando o material que fica dentro, né? Os vídeos que a gente coleta dentro ali do veículo, né? A nossa câmera on-board. E eu estava vendo as loucuras que a gente teve que fazer nesse terceiro dia, porque a gente largou lá atrás, então a gente andou muito tempo na poeira, né? Esses veículos que ficam ali no batalhão ali traseiro ali acabam sendo veículos mais lentos do que a gente, então assim, não é uma poeira que passa rápido, né? E a gente está numa época muito seca do ano, né? Então acaba que a gente tem esse nível de dificuldade acrescentado aí na prova. E no terceiro dia a gente fez o P4, no quarto dia a gente fez P2 e dali para frente foi somente P1 até o final da prova. Então a gente conseguiu realmente desenvolver o carro, a gente conseguiu vestir o carro, né? Quando eu falo a gente vestir o carro, é a gente se encaixar no veículo ali de fato. É a mesma coisa de você, assim, o Igor está contando, Tatá, você internauta, no YouTube, Sem Retranca Oficial, no Instagram, siga agora, muito obrigado desde já, no Kawaii, no TikTok, nas mais diversas plataformas digitais, no Instagram. O Igor está contando o seguinte: pelo fato do carro ser novo, ele teve que andar com o carro em movimento e trocar
tudo ao mesmo tempo. É como se tivesse que trocar o pneu do carro em movimento. É mais ou menos assim, não é, Igor? A gente entrou num trem-bala a 200 por hora e sem maquinista. Sem maquinista. Onde vai parar, a gente não sabe. Onde vai parar, a gente não sabe. Mas o que foi muito bacana nisso é porque a gente renovou a nossa confiança a partir dessa especial, que a gente andou com o carro, né, bem. A gente conseguiu as boas colocações, né, ao longo desses últimos dias de prova, e a gente mostrou que, olha, realmente agora a gente conhece o veículo, a gente desenvolveu o veículo. Evidentemente, o desenvolvimento de um carro novo, ele não se dá na primeira prova, então a gente já fez um monte já de marcação já do que a gente tem que melhorar no carro, do que a gente pode melhorar no carro já para essa próxima etapa que vai ser na Argentina. Então eu acho que a gente ainda tem uma tarefinha de casa grande para fazer, mas eu acho que como piloto e como navegador, a gente conseguiu resgatar a nossa confiança, e a gente conseguiu provar que mesmo tendo 2 péssimos dias no começo do rally, a gente conseguiu ter bons resultados aí nos últimos 4 dias, os últimos 5 dias. A gente tá batendo papo com o Igor Melo, né, que é piloto da TR2 Power Sports, que está participando conosco do Sem Retranca. Aqui, o apresentador até pode, mas o convidado ele nunca fica na retranca. Não é isso, Tainara Alves? Isso mesmo. E eu achei muito interessante essa história, porque até na vida a gente precisa disso. Exato. Hoje eu não estou bem, aconteceu isso, não deu certo, mas amanhã eu preciso estar bem, eu preciso recuperar. E tem que ter, na vida também, essa competitividade, até consigo mesmo. Sim. E o Igor, ele tem isso com ele. Tem um episódio, até você falou, não, tem que trocar o pneu ali já andando. E ele tem uma história com pneu ali, que é com roda. Exatamente. Chegar com 3 rodas no carro, né, pro desespero da família, e por aí vai, né, Tainara? Eu fiquei encabulada com essa história. Conta um pouco aí pra gente. Foi no Rally de 2022, foi na 30ª edição do Rally dos Sertões, foi uma edição comemorativa. Uma edição que ela culminou em 15 dias de prova, foram quase 8 mil quilômetros rodados. Foi uma prova emblemática pelo nível de dificuldade, pela duração da prova. Ela se tornou, nesse ano, a maior prova do mundo, né? E a gente largou de Foz do Iguaçu e a gente cruzou o Brasil do extremo sul ao extremo norte. A chegada foi em Salinópolis, no Pará. Então a gente saiu literalmente de uma ponta aqui do país, extremo sul, e chegou na outra ponta do país, extremo norte, cruzando esse paizão nosso aí, de ponta a ponta. E a gente fez uma prova muito limpa. A gente sabia que pela duração da prova seria uma prova difícil, seria uma prova que não somente o físico, mas o emocional teria que estar bastante forte, porque são 15 dias de prova, é muita coisa. Então a gente fez uma prova muito calculada, a gente sabia aonde a gente queria largar, aonde a gente queria estar dentro ali da prova até o dia 3, até o dia 6, até o dia 9, até o dia 12, até o dia 15. Então a gente montou realmente uma estratégia de prova, falando assim, olha, a gente quer largar aqui, até o meio da prova a gente quer estar aqui, até o terço final da prova a gente quer estar aqui nessa posição. Aqui vai ser trecho que a gente imagina que seja mais travado, então aqui a gente tem que ter mais cuidado. Aqui vai ser mais de velocidade, a gente pode atacar mais um pouco. Então a gente fez uma estratégia de prova bem bacana e a gente conseguiu realizar ao longo dos dias exatamente aquilo que a gente previu. Então, assim, a gente teve muita cautela, a gente atacou no dia que tinha que atacar, que tinha que ser rápido, a gente defendeu no dia que tinha que defender, a gente andou mais ali dentro ali ali de uma normalidade, se é que esse termo pode ser usado no rally, mas a gente conseguiu performar aquilo que a gente previu. E no último dia, faltando 25 quilômetros para acabar a última especial do último dia de um rally de 15 dias. Não brinca. Por causa de um aperto, por causa de um erro de torque que foi dado na manutenção do veículo, a gente perdeu
a gente perdeu uma peça do carro e a gente literalmente ficou com 3 rodas, né? A gente estava em 2º lugar na nossa categoria e em 7º lugar na geral, no último dia da prova. E a gente estava fazendo, a gente sabia que a gente não tinha como... Geralmente a última especial, ela é uma especial mais curta. Isso aconteceu esse ano também e também foi assim em 2022. E aí a gente parou para pensar, quando a gente viu, o carro estava começando a sair nas curvas mais do que era o normal. Eu falei assim, alguma coisa está errada. Eu estou fazendo as curvas, a gente faz curva de alta. Tem algumas curvas a gente faz a 120, 130 km por hora. Caramba. E eu comecei a sentir que a traseira do carro estava mais leve. Só para um lado. Para o outro lado normal. Eu falei assim, tem alguma coisa errada, acho que a gente furou o pneu. Virei para o meu navegador e falei assim, olha, vamos acompanhar, se a gente vê que está continuando assim, vamos parar e vamos descer e vamos ver se a gente está com o pneu furado. Falta 25 quilômetros. Numa curva, o carro literalmente, eu fiz a curva e o carro saiu completamente, a gente rodou na curva e eu falei assim, ó, tá errado, desce e dá uma olhada. Quando o meu navegador abriu a porta do carro e olhou, ele falou assim, tem alguma coisa errada. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, cara, a roda tá debaixo do carro. Como assim? Eu falei assim, cara, a roda tá debaixo do carro. A gente quebrou a ponta de eixo ali e a roda literalmente entrou para debaixo do carro. Então a gente estava literalmente andando de 3 rodas a 120, 130 km por hora. E aí eu falei assim, e aí? Ele falou, cara, agora falta 22 quilômetros, sei lá, vamos nos arrastando até onde a gente consegue, porque se a gente for parar pra gente fazer essa manutenção aqui, tirar essa roda e tal, não sei o que, a gente vai gastar muito mais tempo do que a gente indo até o final, mesmo que em baixa velocidade. E aí a gente conseguiu chegar, né? Foi muito emocionante, porque a gente conseguiu defender o 2º lugar, a gente conseguiu defender o 7º na geral, que a gente estava a esse momento. Mas a gente ainda tinha 250 quilômetros de deslocamento final para a gente concluir e de fato chegar na rampa de chegada, né? E dentro do regulamento da prova você tem que performar não somente os trechos de especial, onde de fato está contando o rally, onde o seu tempo está sendo exatamente cronometrado, mas também o que a gente chama de DI, que é de deslocamento inicial, e de DF, que é o final. Isso. E a gente tinha ainda que fazer 250 km de deslocamento final. Após o fim da especial, é permitido que seja feita intervenção mecânica, né? Você pode estar fazendo ali uma intervenção ali mecânica ali no carro, no fim da especial, com a ajuda dos seus mecânicos e tudo. A gente solucionou em parte o problema, no entanto, a gente utilizava um componente importado. E esse componente importado, a porca é diferente. Então, ninguém tinha essa porca ali na chegada. As equipes que utilizavam esse mesmo equipamento, que é uma homocinética, as que utilizavam esse mesmo equipamento ou ainda não tinham chegado ou já tinham passado daquele ponto já, então a gente não tinha opção. E a gente resolveu literalmente soldar essa porca dessa homocinética, para a gente conseguir, né, fazer esses últimos 250 quilômetros. Bom, a gente soldou com menos de 50 quilômetros, uma curva à esquerda no asfalto. Eu estou fazendo a curva, de repente eu vejo minha roda traseira passando. Eu falei assim, essa roda acho que vai chegar na nossa frente. Vamos buscar essa apressadinha, porque senão ela vai chegar na rampa antes da gente. Isso com 50 quilômetros. A gente foi lá, pegou a roda, 200. Faltavam 200. E aí eu falei assim, agora lascou, porque a gente fez a solda, a porca que a gente tinha aqui foi embora junto com a roda, não vamos achar essa porca nunca. A roda, a gente buscou a roda lá no meio do mato, lá onde ela parou.
Falei assim, vamos agora ter que improvisar. Rally é isso, a gente tem que improvisar sempre. Eu falo que quem não tiver um pouquinho do espírito de MacGyver não vá para o rally, porque você sempre precisa dele. Então a gente falou assim, vamos fazer um esqui de madeira. Então a gente achou ali perto ali um tronco de madeira, né? Literalmente um manco de madeira bem grosso. A gente colocou debaixo ali da balança inferior do carro, ali da balança traseira do carro, foi na roda traseira direita. E a gente fez literalmente um esqui de madeira. Então a gente sacou a roda com pneu, com tudo. A gente travou ali toda a parte ali dos agregados ali de suspensão, amarrando ele para cima, para ele não ficar tendo contato com o chão. A gente fez um esqui de madeira e pau na máquina. Mais 50 quilômetros rodando com esqui de madeira, com 3 rodas, e o outro lado era um esqui de madeira. Só que assim, esses 50 quilômetros que a gente andou com esqui, era tudo estradão, asfalto. Só que até então a gente não tinha diminuído a velocidade. A gente estava vindo ali nos 80, 90 por hora, 80, 90 por hora e tal. Quando a gente chegou numa cidadezinha que a gente teve que diminuir a velocidade, de repente eu olho para o meu retrovisor e vejo chamas. A madeira, como estava em contato com o asfalto, veio esquentando. Quando chegou nessa cidadezinha que a gente teve que diminuir a velocidade, aquilo que era brasa virou fogo. E de repente eu olho para trás e falo assim, Rodrigo, nosso carro tá pegando fogo. Ele fala assim, não, pelo amor de Deus, de novo não. Eu falei assim, vamos apagar o fogo. Desce do carro todo mundo e tal, aquele negócio e tal, apaga o fogo. Eu falei assim, agora não tem jeito, não dá mais pra gente usar o esqui nosso literalmente virou brasa, virou fogo. Vamos agora achar outra solução. E aí foi onde a gente tirou o amortecedor dianteiro esquerdo com o dianteiro traseiro, o amortecedor dianteiro esquerdo com o traseiro direito. Então a gente fez o X, a gente travou a suspensão e aí a gente foi com o carro sem esqui, sem nada, com a suspensão no ar, e a gente teve que achar uma velocidade que o carro ele encontrava o equilíbrio, ele ficava reto, que era 110 km por hora. E aí a gente a 110 km por hora, de 3 rodas, já sem esqui, sem nada, rodamos mais uns 50 km assim. A gente pegou os 2 pneus, os 2 steps, né, que a gente utiliza, a gente colocou lá na frente do carro para que fosse feito ali um contrapeso, né? Vamos assim dizer. Só que toda vez que a gente freava, o carro jogava o peso para frente e aí jogava o peso para trás, fazia um êmbolo. Quando ele jogava o peso para trás, como ele estava sem a roda traseira direita, ele apontava para cima. Eu ficava com a visão de céu, eu não enxergava nada para frente. Eu tô rindo, mas é de desespero. É de desespero. E eu falei assim, cara, não posso frear. E aí eu tive que andar vários quilômetros a 110 km por hora. E a hora que chegava algum quebra-mola, alguma coisa, era Pai Nosso, Ave Maria e pau na máquina e vambora. Passava nos quebra-mola a 110 por hora, porque se eu usasse o freio de fato, ele dava esse efeito gangorra. E tudo isso para não perder o pódio. Pra gente não perder o pódio. Porque tem que chegar no carro. Se chegar no carro de apoio, não, no carro de apoio, aí você já toma penalidade, aí eu ia perder o meu segundo lugar, enfim. A gente fez isso por mais uns 50 quilômetros. Desse jeito. Então foram 3 episódios de 50 quilômetros. 50 quilômetros de esqui, 50 quilômetros com porca soldada, 50 quilômetros com o carro todo amarrado, com esses 2 steps em cima. Lá pelo quinto, sexto quebra-mola que eu passei, a cinta que estava amarrando os 2 steps na frente do carro quebrou. Ah, não. E aí os 2 steps entraram debaixo do carro, só que eu a 110 km por hora. Então a cinta quebrou, os 2 steps passaram por debaixo do carro e literalmente fizeram uma rampa. Então eu fui ejetado a 110 km por hora no meio do asfalto, numa curva. E o carro caiu, foi uma pancada seca, porque é asfalto, né? Foi uma pancada seca. E aí nesse momento eu falei assim, o meu navegador virou para mim e falou assim, cara, não dá mais, a gente vai se matar.
Não compensa. O risco não compensa. Eu falei assim, realmente agora chegou num ponto agora que... E assim, a gente já estava fisicamente esgotado, não tinha mais força física, muito calor no Pará, em agosto, né? Nossa. Quente, úmido, aquela umidade. E aí eu falei assim, cara, ele falou assim, eu vou acionar o carro de apoio nosso e vou chamar ele para vir aqui para buscar. Eu falei assim, pode chamar. E aí naquele momento eu ainda dentro do carro o carro ainda virado ainda no asfalto, e começou a passar um filme na minha cabeça, cara. Do tanto que eu me preparei para esse rally, do tanto que eu me condicionei para isso fisicamente, mentalmente. Fiquei lembrando da minha família. Falei assim, putz, minha esposa tá lá na rampa de chegada com as minhas 2 filhas. Falei assim, cara, eu fiz tudo certo até agora. Tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Cara, faltando 25 quilômetros me acontece uma dessa. Eu consegui vencer os 25 quilômetros ainda de especial, com o carro todo avariado. Sabe, só falta 100. Eu já tinha dado 150 nesse de 100 roda, com porca, com esqui, com não sei o quê. Eu falei, só falta 100. E aí eu falei assim, que exemplo que eu vou dar para minha família? Que exemplo que eu vou dar para as minhas filhas de chegar com esse veículo em cima de uma carreta? Que exemplo que eu vou dar? Falei assim, aí foi uma conversa que eu tive com o paizão lá de cima. Eu falei assim, é o seguinte, vamos aqui ter um tete a tete nós dois aqui. Falei assim, as minhas forças acabaram. Eu não tenho mais força. Acabou. O que eu tinha já foi entregue. Emocional meu, e isso eu chorando dentro do carro. Emocional meu também tá no fundo do poço. Falei, paizão, se tiver que ser, vai ser contigo. Me dá força, me dá ânimo, me dá o que eu preciso para me chegar naquele pórtico, eu vou chegar naquele pórtico. E aí o meu navegador estava voltando, falei assim, tem uma água gelada aí? Ele falou, tem. Falei, me dá uma garrafa de água gelada. E eu arranquei capacete, arranquei balaclava, joguei uma água gelada congelando dentro, assim, aquilo ali me deu um ânimo, assim. Eu falei assim, desvira o carro, me arrumo as 2 cintas, mete esses 2 steps em cima que eu vou chegar. Você tá louco? Eu falei, eu vou chegar. Né? Eu não vou com você. Eu falei, fica a seu critério. Quero ver se você tem coragem. Mas eu vou... O que ele tinha na cabeça? Mas eu vou chegar. E aí, Juliano, foi assim, foi realmente uma coisa divina, assim, porque eu encontrei forças aonde eu não tinha mais, encontrei emocional aonde eu não tinha mais. Foram 100 quilômetros doídos. Eu falo assim, foram 100 quilômetros doídos, porque o carro já não respondia mais. Você ia para uma curva, o carro ia meio reto, você tinha que brigar com o carro, e aquele negócio de 3 rodas, e aí a hora que você freava, o carro ia lá em cima, você não tinha visão, você fala, pelo amor de Deus, não passa nada na minha frente não, porque eu não estou enxergando nada. E a gente conseguiu de fato chegar no pórtico, a gente conseguiu manter a 2ª colocação e a 7ª no geral. Então assim, tem uma imagem minha que eu chego e que eu abaixo o capacete. A gente tá mostrando essa imagem agora para você que tá no YouTube aí, para você que tá no Spotify, para você que tá nas mais diversas plataformas digitais. É uma cena, Tatá, de arrepiar e de emocionar todos nós. E eu acho que naquela cena ali, ela prova pra gente, né, que assim, por mais que seja difícil, por mais que tenha dificuldade, eu acho que o mais fácil é sempre a gente jogar a toalha, né? O mais fácil é sempre a gente desistir. Esse é o caminho fácil, se entregar. Então, assim, a gente não se entregou, e aí eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, porque realmente ali não era mais o Igor piloto. Não era, não tinha como ser. Não era humanamente possível, no meu nível de desgaste físico, emocional, a partir daquele momento eu ter conseguido levar o carro mais 100 km naquela situação. E o jeito que o carro chegou no pórtico, né? Então, assim, e eu acho que o maior exemplo que isso vai deixar, não somente para mim como piloto, mas como pai, é de passar para as minhas filhas, olha, independente da situação, nunca joga toalha. Nunca joga toalha. Se ainda tiver
um décimo, um centésimo que seja de força, vai lá e tenta fazer porque é possível, né? Então eu acho que isso é igual a Tatá comentou, né? O rally, ele deixa exemplos pra gente, não somente no esporte, ele deixa exemplos pra gente na vida, né? Em todos os aspectos, né? Resiliência, fé, esperança, ser mais humano, sabe? Tá mais aberto a novas amizades, né? Ali a gente tem as experiências de que a gente chega nessas cidades e a gente é recebido por uma população, todo mundo ali querendo, sabe? Gente chega pra gente e fala assim, eu posso tirar foto na frente do seu carro? Eu falo, pelo amor de Deus, por favor, venha. Às vezes é criança e tudo, a gente coloca dentro do carro, aquilo ali é uma coisa tão pequena pra gente, mas para essa criança, às vezes, vai ser uma chaminha que a gente vai colocar no coração dela ali. E quem sabe no futuro, né, não se torne um piloto, né, ali não se torne ali um mecânico, né, de rally, talvez até um navegador de vida, de um rastro, né, que passou por ali. Exatamente. Então eu acho que é muito bacana, eu acho que o rally tem essas dádivas que ele dá pra gente, né? Esse ano não foi diferente. Esse ano a gente teve esses 2 dias. Então, assim, eu acho que o rally para mim é a gente sair da nossa zona de conforto, literalmente, em todos os aspectos, né? No conforto alimentar, no conforto de você, né, de você ter sua caminha quentinha, cheirosinha todos os dias. A gente do avesso. O banho com água quente, a gente passa a dar mais valor. Exatamente. O banho regrado, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, lá em casa eu tenho que lavar o cabelo. Eu vejo que eu tenho 3 mulheres em casa. No banho hoje. Eu tenho 3 mulheres em casa, então eu passo isso, né? 3 mulheres maravilhosas. E a aí... Érica Melo, a Alice e a Júlia também. Um beijo para essas mulheres maravilhosas. A Érica, que é a esposa do Igor e que está conosco no Sem Retranca, nesse episódio especial. Érica, um beijo para você, um beijo especial para Alice, um beijo também para Júlia. A Alice fez aniversário agora recentemente, né? As princesas do Igor e também... Claro, quem manda em casa, que é a Érica Melo, ela que faz abre todo o rastro. Um beijo pra você, todo carinhoso. E aí a gente aprende a dar mais valor às pequenas coisas, né? A gente pode acompanhar isso de perto, né, Igor? Com certeza. O rally pra mim é isso, sabe? Tem muita gente que fala assim, pô, mas você não tinha um esporte mais tranquilo para fazer, né? E tudo. E assim, é a minha paixão, é o meu oxigênio. Eu falo que o rally... A velocidade, o automobilismo para mim é uma válvula de escape. Ela consegue me devolver a serenidade, né? Às vezes a gente com as coisas do dia a dia, de empresa, né? Eu toco pecuária, então assim, as coisas do dia a dia, os nossos afazeres, os nossos compromissos e tudo e tal, e você você entra naquela dinâmica de fazer, mas quando eu tô ali, que eu entro dentro, sabe, entro ali no cockpit, né? Eu falo que quando a gente abre essa viseira aqui, a gente abre a viseira para o mundo. Você ainda tem interferência do mundo externo ainda, né? De barulho, ruídos e tal. Mas quando a gente fecha essa viseira, parece que é um hiperfoco que é dado assim e que você se isola. É só ali você, o seu navegador, o seu veículo e aquele túnel que está na sua frente ali a 130, 140 km por hora e a gente entra num estado de nirvana muito legal, é muito bacana, Igor Melo é o convidado da vez no Sem Retranca e nos emociona também, porque eu penso... Tainara, Tatá comigo nessa apresentação em dose dupla do Sem Retranca, que tá mais sem freio do que tudo, depois dessa história do Igor, né, da TR2 Power Sports aqui, nas mais diversas plataformas digitais. Acho que todo mundo, quando ouve boas histórias, Tainara, Igor, a gente aprende também a contar boas histórias. E se eu perguntar pra Tainara aqui, o que você aprendeu no rally? Ela tem a resposta dela. Se ela me devolver a pergunta, eu tenho a minha resposta. O que você aprendeu no rally, Tainara? Além de valorizar muito mais meu banho quente.
Eu aprendi que isso aí mesmo que eu falei, que o desafio, ele é pra vida. De você não desistir, de sempre seguir em frente e ter parcerias, principalmente, né? Pessoas que estejam do nosso lado. E é isso que eu aprendi. E a vida é isso. E o mais importante é que o Igor Melo, que é piloto, né, e participou da 32ª edição do Rally dos Sertões, goiano também, a Bandeirantes teve a oportunidade de acompanhar, piloto da TR2 Power Sports, ele traz esse olhar humano pro Sem Retranca. Porque assim, ó, a Tatá dia desses, numa viagem de volta, a gente estava regressando para Goiânia depois dessa edição do Rally, ela até colocou o seguinte, eu achei muito interessante, fiquei pensando, eu penso muito nas coisas, até viajo às vezes. Nunca foi só Rally. Não. Nunca foi só Rally. Não. Então você passa a se deparar com situações que, assim, às vezes você não dá valor. Para que ficar tanto tempo num banho, né? Para que você precisa comer tanto, né? Para ficar empanzinado. Então você passa a dar valor no prato de comida de uma forma diferente. Você acorda para ir no banheiro, ó, não pode gastar muita água porque você está no motorhome, tem mais gente para ir. Então você passa a ter um olhar mais sensível com o próximo, né? Então assim, o Rally, ele te ensina, ele é uma escola, ele é uma faculdade. E quem vive, a gente pôde viver isso de perto. E o Igor trazendo essa história para o Sem Retranca, além de emocionar a gente, acaba moldando a gente para um mundo que a gente precisa experimentar mais, que a gente precisa viver muito mais, né, Igor? Com certeza. Eu acho que... Sem viseira, sem filtro, sem bolha e por aí vai, sempre olhando pro próximo. Eu acho que a gente pode fazer da nossa vida... Eu acho que tudo na vida a gente tem duas formas de enxergar, o lado positivo e o lado negativo, né? Mesmo ali na dificuldade ali que a gente teve esse ano, os 2 primeiros dias, se a gente olhasse pelo lado negativo da coisa, cara, para que eu vou continuar na prova, sendo que eu já joguei fora a minha possibilidade de ganhar essa categoria? Né? Esse era o lado negativo de enxergar, né? E a gente falou assim, poxa, peraí, a gente veio para cá para quê? A gente veio para cá para... Primeiramente, a gente veio para se divertir. Então, se for para ter dor de cabeça, a gente não vem mais, né? Agora, segundo, a gente veio com o propósito de desenvolver o carro. Estamos desenvolvendo o carro. Evidentemente, se a gente tivesse tido a chance de ter andado no carro antes, a gente teria encontrado esse problema antes da largada, né? E aí seria outra história. Mas a gente olhou pelo lado positivo. Mas, cara, amanhã é outra etapa. 0 jogo. 0 jogo. Vamos zerar o jogo, fingir que não aconteceu essas 2 primeiras etapas e vamos embora. Se a gente tiver bom resultado, ótimo. Se a gente não tiver, é sinal que a gente tem coisa para melhorar. Então, eu acho que a vida, a gente sempre tem amanhã 2 formas de enxergar. Dia. Exato. A gente tem 2 formas de enxergar, o lado positivo e o lado negativo. A gente tem que sempre procurar enxergar o lado positivo das coisas. Eu até queria que a Tatá participasse comigo e acabou não dando certo, mas ela esteve na produção e acabou fazendo essa produção. A gente fez um bate-papo dentro do motorhome, foi muito legal. Foi legal, trabalhando ao fundo, bastante. Né? E ali saiu uma história muito bacana e curiosa. O Igor viaja com a esposa no motorhome o Brasil inteiro e até agora no Rally que se aproxima para a Argentina, que é a Disneylândia do Dakar. Né? Inclusive, eles estiveram na Patagônia também com o motorhome. No começo do ano. Conta um pouco dessa experiência pra gente, assim, porque a Érica, ela passa uma energia muito bacana, que é a esposa do Igor, né, que é o nosso convidado aqui, mãe de 2 princesas, a Alice, né, e a Júlia também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como é que é ter a esposa do lado, né, como é que ter a parceira do lado, nesses momentos difíceis também, e nesses momentos que antecedem cada prova. Sim, eu acho que faz, assim, toda a diferença, né, o Rally, como a gente vem falando, é um esporte que ele te demanda muito. Você
você chegar no final do dia de uma especial e você ter o carinho, você ter o conforto, você ter o cuidado, né? Eu ainda tive esse ano ainda um acidente um dia antes de ir para Brasília, né? De moto. Sim. Então cheguei lá você tava machucado, todo ralado, né? Cheguei lá todo queimado, enfim. E ela me ajudou imensamente aí nesses dias aí, pré-largada, com os curativos e com zelo e com carinho, né, com cuidado. Então eu acho que é sempre muito bom. E assim, o ambiente do rally, ele é um ambiente familiar, né? A gente, como a gente está aí já está nesse certame há muitos anos já, então a gente acaba tendo amigos ali de longa data, né? Eu tenho amigos no rally de mais de 20 anos, né? Exemplo, o Lélio, enfim, vários outros que tem ali. Então é muito bom e assim, eu acho que essas experiências que a gente tem, infelizmente as minhas filhas elas não puderam, né, estar junto, mas tem algumas etapas do brasileiro, às vezes mais curtas, elas vão junto, acompanham, né, elas ficam conosco lá no motorhome e tudo mais. E eu acho que existem duas coisas que a gente pode deixar para os nossos filhos. Uma é herança e a outra é legado. E o que eu tento deixar para as minhas filhas é legado. Então, esses momentos que são oportunos para mim estar com as minhas filhas, para mim estar dando exemplos, sabe, para elas no esporte, né? Ter uma vida saudável, estar inserido dentro de um esporte, né? Esses momentos ali de amizade e de camaradagem, né? Eu acho que isso são coisas muito válidas, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, que é um mundo tão polarizado, um mundo tão cheio de extremos, né? Então eu acho que esses momentos que a gente tem, igual a gente teve agora no começo do ano, a gente rodou 15.500 quilômetros por 45 dias, eu, a minha esposa e minhas duas filhas dentro do motorhome pela América do Sul, Argentina e Chile. E se você for parar para pensar, quem é que fica 45 dias debaixo do mesmo teto, literalmente, debaixo do mesmo teto, todos os dias, com a esposa e as filhas, e a janela que se abre ali de diálogo e de comunicação e de experiências que a gente teve com as nossas filhas ao longo desses 45 dias, né? Isso é muito válido, de você estar ali presente, de você estar ali escutando. Então, às vezes a Érica estava cansada, ela ia para o quarto dormir, eu estava ali dirigindo, vinha a Júlia, minha filha mais velha, sentava comigo ali do lado ali, e a gente ia conversando, a gente ia trocando ideia, a gente ia, sabe, escutando música junto. Daí ela colocava uma música que ela gostava, aí eu colocava uma música que eu gostava, falava, ó, papai, isso aqui é rock da década de 80, de 90, escuta pra você ver o que era rock, né? Aí ela vinha, ó, papai, essa aqui é uma música que eu gosto. Então, assim, é muito bacana isso. Então eu acho que essas experiências que a gente tem no esporte, no rally e nessa vida que a gente optou em ter, de estar sempre viajando para esses lugares inusitados, né? Onde não é turismo, mas é puro, é natureza, é essência. Isso traz uma energia muito bacana para a gente. Olha, a gente está com o Igor aqui, que é piloto da TR2 Power Sports, né? Tá aqui esse capacete bonito, esse troféu bonito aqui, a Tainara comigo. Gente, é um combo de histórias e a gente vai finalizando essa edição do Sem Retranca com um combo, né, Tainara? Um combo de histórias e de ensinamentos também que ficam na retina e no coração. Um rastro que foi aberto para nós dois na 32ª edição do Rally dos Sertões. Mas ensinamentos que ficam e que pulsam entre a gente. Sim. Tanto em dose dupla na apresentação do Sem Retranca e esse presente que a gente ganhou, tanto o Lélio Júnior quanto o Igor, a Mariana, a Érica, essa família que a gente acabou ganhando no Rally dos Sertões. Foi bem contextualizado dessa forma, é mais ou menos assim que a gente pensa. Não é, Tainara? É isso aí, finalizou muito bem, viu? E eu penso, Igor,
que você trouxe pra gente um pouco desse lado humano que muita gente não consegue enxergar nos sertões. E só quem tá lá, eu acho assim, por mais que a gente tente trazer toda a informação pelas redes sociais, pela Bandeirantes, que você fez a cobertura, não é a mesma coisa de quem tá lá. Então, assim, quem tem a oportunidade de estar lá igual a gente teve, é uma experiência totalmente diferente. Muito bem. Tainara Alves, jornalista, comigo no Sem Retranca, e o Igor também. Foi um presente te receber aqui no Sem Retranca. Muito obrigado. A gente vai viajar pro mundo inteiro pelo Spotify, pelo YouTube. Sem Retranca, te inscreva, ative o sininho, aproveita para deixar o seu like. A gente tá no Kawaii, também no Instagram Sem Retranca, no TikTok. E o Igor foi o convidado, piloto da TR2 Power Sports, para dividir um pouco desse olhar humano, né, do Rally dos Sertões. Você gostou, Tainara? Demais. Eu quero saber se a gente vai estar junto na Argentina com o pessoal, né? Pergunta pra ele. Vambora, já começa a arrumar as malas. Começa a arrumar as malas, já tá aí. Novembro tá aí, vambora. Tá feito o convite, a gente pode ir de motorhome pra variar ainda. Vambora. Que tá ouvindo Coldplay? Seria uma boa, hein? Igor, obrigado pelo carinho, foi um presente pra te receber aqui. Obrigado, Tatá. Valeu. Aliás, ótimo ter vocês lá. Isso aqui, o Lélio, ele gosta muito de brincar, né? Ele falou assim, pô, cara, você não tirou ainda a sua... é a pulseirinha de competidor. Pulseirinha de competidor e tal. Eu falei, não, isso aqui é pra mim lembrar que dessa vez você levou. O próximo, quem leva sou eu. Então eu fiz uma promessa pra ele. Eu falei assim, eu só tiro essa pulseirinha aqui, Lélio, no ano que vem em cima do pódio. E eu vou te entregar ela. Pra você lembrar. Sensacional a rivalidade. Ele é competidor, dentro dele, assim, ele é fervoroso. Exatamente. A competição vem de dentro. Vem de dentro, tá dentro dele. Exato. E isso aqui bacana. Igor, muito obrigado de coração. Obrigado por ter vindo aqui. Foi um presente para todos nós. Uma dádiva para nós também. Um beijo pra Érica. Um beijo pra todos. Olha pra essa câmera, manda um beijo pra sua família bonita, vai. Um beijo, amor, um beijo, Juju, um beijo, Alice. Vocês são o meu maior troféu. Muito bem, emocionado, gente. Tinha forma melhor do que encerrar essa edição do Sem Retranca com o Igor emocionado, mandando um beijo pra família. Tatá bate aqui de novo. Valeu demais. Até a próxima. Até a próxima em dose dupla com a Tainara. E o Juliano Moreira. E o Sem Retranca vai ficando por aqui. Igor, um beijo no teu coração. Obrigado por tantas histórias. Porque o Sem Retranca vai ficando por aqui. Aqui deu!